Olá, estamos de volta com mais uma aula. Nessa aula nós vamos aprender a modelar as vigas baldrame. Como eu deixei modelado na aula passada aqui esse meu grupo que tem uma face, agora eu só preciso puxar essa face com a ferramenta empurrar, puxar e começar a trazer essa minha face para os pontos aonde eu vou ter viga baldrame, ou seja, para todos os pontos embaixo das paredes, tá? Então, eu fiz a primeira modelagem aqui e agora eu começo a partir dessa modelagem a puxar as demais. Para que a gente faça agora as outras vigas baldrame, nós precisamos utilizar aqui o desenho das paredes para fazer linhas que criem novas faces. Então, assim, eu entro aqui, coloco essa minha linha, ó, como eu falei, o SketchUp ele não é bem certinho, então eu tenho que trazer essa linha da aresta aqui, colocar na minha face, trazendo essa linha para cá. Então, assim, eu crio uma nova face e puxo essa face para criar uma nova viga, tá? Então, eu faço isso em toda a extensão do meu projeto. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Crio uma nova linha aqui. Essa minha linha vai trazer uma nova face e aí eu puxo essa face aqui até a extremidade, onde eu vou criar uma nova viga baldrame. Nós chegamos num ponto aqui onde nós temos uma parede inclinada. Então, nessa parede inclinada, eu tenho que fazer uma pequena alteração aqui para conseguir encaixar essa minha viga baldrame. Então, o que eu faço? Eu puxo uma linha aqui, daqui, opa, tem que cuidar um pouquinho com o SketchUp para ele não levar muito para frente aquilo que a gente precisa, tá? Então, eu trago essa linha daqui até o final, tá? Melhor, daqui até o final lá. E isso vai criar uma nova face, eu vou empurrar essa face até o final também. Na extremidade, ó, tá aparecendo aqui, ó, a extremidade. E ela vai sumir com esse pedaço da face. Tá, muito bem. E aí, como é que eu continuo essa viga baldrame nessa parede inclinada? Se eu puxar essa face que eu criei aqui, olha o que acontece. Ela traz a minha face para um lado diferente daquele que eu quero. Não é isso que eu quero fazer, certo? Por quê? Porque o SketchUp ele trabalha de forma linear, ele não cria ângulos quando a gente trabalha com empurrar, puxar. Então, eu vou desfazer isso daqui. E a forma mais fácil de criar esse pedaço da viga baldrame é criar uma nova face. Então, venho com a ferramenta linha, crio essa face aqui, trago até esse ponto aqui. Ó, trago isso até aqui e assim eu criei uma nova face. Agora, eu puxo, trago isso aqui para baixo. Com a ferramenta empurrar, puxar novamente, ó, eu vou puxar e trazer até o final. Aí assim eu consigo criar esse ângulo que eu tenho aqui, ó, de forma que eu consiga trabalhar com a minha viga baldrame sem problemas. Como eu cheguei num ponto aqui que eu tenho um ângulo, então o que eu faço? Eu vou sair disso daqui, vou sair desse grupo e agora eu posso começar um outro grupo, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou primeiro puxar essa face aqui, ó, clicando nessa face aqui 2 vezes, eu seleciono a face e as linhas e Ctrl C, tá? Para copiar. Saio do grupo e agora eu entro aqui, Ctrl V, tá? Tô com essa face aqui criada, selecionada, igualzinha àquela que eu tinha lá. Então, agora eu trago ela para cá, para baixo desse pilar. Entro com o botão direito do mouse, criar grupo, criei um novo grupo. Por quê? Porque se eu não criar o grupo, eu vou ficar com uma face solta e daí todas as linhas e as faces que eu criar nessa modelagem vão ficar soltas. Novamente, ó, eu trago essa minha viga baldrame para cá, ó, trago ela até o final aqui, e aqui eu vou ter outro pedaço com ângulo, que depois eu vou fazer a mesma coisa. E aqui nesse ponto, eu posso criar
uma outra face, ó. É bem simples, é sempre o mesmo procedimento. E vou trazer essa face até o final aqui. E aí, eu vou fazer um último pedaço da viga aqui, trazendo esse ponto aqui e trazendo, opa, aqui eu peguei um ponto, ó, que tá fora, tá vendo? Por isso que eu falo, tem que sempre prestar bem atenção, ó. Se eu pegar o ponto que tava na minha planta, ele não vai chegar no ponto certo, então tem que trazer ele pra cá e daí sim trazer pra baixo, ó, e aí eu vou criar uma face, agora deu certo. Ó, trago ele até aqui, por quê? Porque quando eu cheguei aqui, eu tenho essa parede curva, que nós vamos ver agora como fazer para trabalhar com essa parede curva na viga baldrame. No caso dessa parte curva aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na parede inclinada. Então, só que nesse caso aqui eu vou utilizar o arco. Então, eu entro aqui na ferramenta arco, ó, trago ele desse primeiro ponto para esse ponto aqui, e aí trago ele até o semicírculo aqui, tá? Muito bem, criei um arco. Agora eu crio um segundo arco desse ponto aqui para esse ponto aqui, tá? E novamente aqui no semicírculo. O que aconteceu? Esse meu arco, ele tá muito fora, né, do ponto que eu quero. Então, para verificar se isso está certo, o que eu faço? Clico com o botão direito do mouse, clico com o botão direito do mouse com ele selecionado, e aí informações da entidade. Nessas informações da entidade eu tenho aqui segmentos, que aqui está com 12, ou seja, cada pedacinho de reta desse daqui, pode ver que tem umas retas aqui, né? E aí eu coloco 30, tá? E olha o que acontece, ele fica bem mais redondo, tá? Então, assim eu consigo visualizar que está um pouco fora daquilo que eu queria. Então, eu deleto isso aqui e vou fazer novamente. Ó, trago esse primeiro daqui para cá e trago nesse ponto aqui, na verdade, ó, ponto de extremidade. E agora eu faço a mesma coisa. Aqui, trago num ponto de extremidade, clico sobre o arco que eu criei, informações da entidade, 30. Ok, agora a mesma coisa nesse daqui, tá? Informações da entidade, 30. Muito bem. E aí, eu tô com 2 arcos, mas tô com uma face aberta, né? Então, eu tenho que criar mais uma linha aqui e agora eu fechei a face. E modelo essa face, puxando aqui. Ó, coloco aqui numa posição mais embaixo, por quê? Porque senão eu vou subir, né? Quero baixar. E trago até a extremidade da aresta. E assim, eu fiz o baldrame da parte curva das minhas paredes. Quando eu termino de modelar todas as minhas vigas baldrame, o resultado que eu tenho é esse daqui. Ó, eu tenho aqui toda a parte de vigas das paredes, aqui normais, tá? E essa partezinha aqui da frente, que é a parte da varanda, o que eu fiz? Eu deixei ela 10 centímetros mais baixa, tá? Porque, na verdade, são os 10 centímetros do piso que tem uma diferença aqui, para que não entre água, enfim. Então, essas vigas baldrame são um pouquinho mais baixas, tá? Mas o restante é tudo da mesma altura, seguindo aquilo que a gente já viu, e basicamente todas elas têm a mesma sequência de modelagem que nós vimos nessas primeiras. Nessa aula nós vimos como modelar as vigas baldrame e elas vão servir de base para que a gente faça também as vigas aéreas, tá? Então, assim a gente consegue também visualizar como que vai ficar essa estrutura e depois se a gente quiser passar um corte, essa estrutura também já está pronta.